Boa noite. Estamos mais uma vez aqui para compartilhar um pouquinho sobre uma palavra que vamos estar meditando nessa noite. E hoje vamos meditar sobre a questão do poder da nossa palavra. É algo que muitas pessoas não, mesmo sabendo, não dão importância a isso. Mas hoje nós vamos parar um pouquinho para pensar o quanto é importante nós sabermos o que falamos, o que dizemos. E porque na maioria das vezes falamos às vezes sem pensar e muitas vezes nos arrependemos daquilo que nós falamos. Então é sobre isso que nós vamos meditar um pouquinho. É claro que nesses vídeos, por ser vídeos curtos, não dá para nós irmos totalmente a fundo de todos os assuntos que nós trazemos aqui, mas podemos pegar um pouquinho e aprendermos um pouco em relação a isso. E a frase que eu trago nessa noite é assim, que diz: nem tudo que você pensa pode ser dito. Isto não é falta de sinceridade, é sabedoria. Então o que está dizendo aqui? Nem tudo que nós pensamos pode ser dito. E como eu falei antes, muitas das vezes nós falamos sem pensar e acabamos nos arrependendo. Então, a partir do momento que nós pensamos antes de falar, não vai haver arrependimento, porque nós temos poder sobre a nossa palavra. Porque a partir do momento que eu tenho domínio sobre os meus pensamentos, eu posso ter controle sobre aquilo que eu digo. Então isso vai fazer toda a diferença naquilo que eu falo e naquilo que eu digo até mesmo às pessoas. E aqui, como está dizendo, não é falta de sinceridade. Muitas vezes as pessoas pensam, eu falo porque eu sou sincero. Não é assim que funciona. Não é porque você é sincero que você pode dizer tudo o que pensa. Muitas das vezes, como nós machucamos pessoas por pensarmos que somos sinceros. Mas isso é falta de sabedoria, na verdade. Porque mesmo quando nós nos referimos às pessoas, se nós pensarmos antes, tem uma forma de você falar a verdade sem ofender as pessoas. Então essa é a diferença. Eu posso falar a verdade a uma pessoa sem machucar, sem atingi-la totalmente, quando realmente eu for sábio usando as palavras certas. Então o que acontece? A questão é que uma palavra, olha o poder que a palavra tem. Não sei se você já passou por isso, mas uma palavra, muitas vezes, ela machuca mais do que você levar um tapa. Por que ela machuca mais do que você levar um tapa? Porque o tapa, na verdade, ele te machuca na hora, mas depois passa. Só que a palavra não, a palavra ela vai penetrar até a tua alma. E muitas vezes até você se livrar disso é um processo que você tem que passar. Então muitas das vezes nós amaldiçoamos as pessoas em vez de abençoar. Muitas vezes nós matamos as pessoas com as nossas palavras, porque falamos sem pensar. E o que eu quero deixar neste vídeo de hoje é que você entenda, se você já sabe melhor, mas que você entenda que as nossas palavras têm poder. Então, se você pensar como que o homem foi criado, o homem foi criado à imagem e semelhança de Deus. Então, nós somos a imagem e semelhança de Deus. E como que Deus criou o mundo? Ele criou o mundo pelo poder da sua palavra. Ele dizia e as coisas aconteciam, se formavam. O poder que Deus tem. Então, nós somos a semelhança de Deus. Então, nós temos poder nas nossas palavras também. Então, saber usar as nossas palavras é ser sábio, é buscar fazer com que as nossas palavras tragam vida e não morte. Na verdade, quando nós falamos sobre isso, nós não só falamos em atingir as pessoas, mas para nós mesmos. Quantas vezes nós mesmos nos amaldiçoamos? Quantas vezes nós mesmos nos colocamos para baixo? Porque não entendemos que o que nós falamos tem poder.
Então, olha o cuidado que eu tenho que ter com o que eu digo. O cuidado que eu tenho que ter como lidar com os meus pensamentos, porque os nossos pensamentos muitas vezes eles vêm desesfreadamente, sem que nós queremos, o pensamento ele vem. Agora, eu tenho controle sobre meus pensamentos, porque os meus pensamentos vêm, eles só se transformam em palavra a partir do momento que eu falar. Então, se eu dominar os meus pensamentos, eu vou ter controle sobre o que eu digo, sabendo aquilo que é bom e aquilo que é ruim. E a partir desse momento, eu vou estar determinando vida, não só às pessoas, mas a mim também. Eu vou estar determinando vitórias e não derrota. Entende? Eu vou estar determinando alegria e não tristeza. Então, tudo depende daquilo que eu digo, daquilo que eu determino. Essa é a questão. E muitas vezes as pessoas falam assim, mas eu falei brincando. Mas mesmo brincando, muitas vezes nós podemos estar trazendo consequências, porque nas brincadeiras, muitas vezes tem muito de verdade naquilo que nós queremos falar. Então, olha o cuidado que nós temos que ter. E tudo isso é a partir do momento que nós conseguimos entender o quanto nós somos sensíveis e quanto nós temos que ter a tendência de ter controle naquilo que nós falamos, naquilo que nós fazemos. Entende? Então, a partir do momento que eu entender, primeiro eu tenho que entender que as minhas palavras têm poder. Ela tem poder tanto da vida como da morte, tanto da prosperidade como da derrota, tanto da alegria como da tristeza. Eu tenho que determinar, entende? Da vida das pessoas e da minha própria vida também, determinar vitórias para mim, determinar alegria, determinar realmente que eu vou buscar aquilo que eu quero. Mas para isso, as minhas palavras têm que determinar isso, não determinar fraqueza, não determinar tristeza, não determinar derrotas, tanto para as pessoas como para mim mesmo. Então, essa é a grande verdade. Nós fomos criados à semelhança de Deus. Então, assim como Deus tem poder na sua palavra, nós temos poder naquilo que nós falamos também. E a palavra que eu quero trazer para nós meditar na Bíblia estará em Mateus 12, do 35 ao 37, que fala assim, ó. O homem bom tira boas coisas do seu bom tesouro, e o homem mau do seu tesouro, do seu mau tesouro tira coisas más. Mas eu vos digo que de toda palavra ociosa que os homens disserem, hão de dar conta no dia do juízo. Porque por tuas palavras serás justificado e por tuas palavras serás condenado. Então o que diz o 37 aqui? Por minhas palavras eu posso ser justificado e pelas minhas próprias palavras eu posso ser condenado. Você sabe quando acontece aquela prisão que diz que tudo que você disser vai ser levado, vai ser contra você no tribunal? Então, está se referindo basicamente ao que nós estamos conversando aqui. As nossas palavras determinam tanto a minha justificação como a minha condenação. E isso é bíblico, está na Bíblia. Então, a partir do momento que eu entendo isso, eu vou começar a cuidar com aquilo que eu digo. Isso não quer dizer que eu vou me tornar falso, não, eu vou continuar sendo sincero, mas tendo sabedoria como falar às pessoas. Como falar a mim mesmo em relação à minha vida. E sempre determinando vitória para a vida das pessoas, abençoando as pessoas, porque você sabe que quando você abençoa as pessoas, automaticamente você está se abençoando. E quando você amaldiçoa as pessoas, você automaticamente está se amaldiçoando também. Então, quando eu busco o melhor para o meu próximo, eu estou buscando o melhor para mim mesmo. E quando eu determino vitória para o meu próximo, eu estou determinando vitória para mim mesmo. E para mim, viver uma vida de vitória e alegria, eu tenho que determinar todo dia isto. Seja com chuva, com sol, com frio, não importa o dia, não importa a circunstância, eu determino. E a partir do momento que eu creio naquilo que eu estou dizendo, eu vou ter a bênção de Deus e Ele vai me dar vitória em todas as coisas. E isso vai fazer uma grande diferença nas nossas vidas.
Então, a partir do momento que eu entendo que as minhas palavras podem determinar o meu dia de amanhã, eu preciso buscar ser uma pessoa positiva, não uma pessoa negativa. E sempre determinar bênção, sempre determinar vitória para a vida das pessoas e a minha vida. E realmente ter controle sobre as minhas palavras, pensar antes de falar. Pensar antes de determinar alguma coisa, seja para o meu próximo, seja para mim mesmo, para que realmente eu possa viver uma vida de vitória. Amém? Que Deus abençoe você. Se você gostou desse vídeo, curta e compartilhe com outras pessoas e se inscreva nesse canal. E até o próximo vídeo.